Fala pessoal, começando agora então o primeiro vídeo da série Storytime com Builders. Hoje nossos convidados são Gabriel, Tom e Cauê, da Cambi, um projeto que participou do Base Batch Latam, foi vencedor da Track de DeFi, viajaram para a Network School em Singapura, estão com um projeto muito legal e convidei eles aqui para contarem um pouco mais sobre a Cambi, sobre eles e quais são os planos deles. Eu sou o Guilherme, sou o Country Lead da Base no Brasil, e a gente vai trazer vários projetos para compartilhar com vocês o que está sendo construído diretamente aqui do Brasil. Coincidentemente, os convidados de hoje são da mesma cidade que eu, somos todos de Florianópolis, no sul do Brasil, então muito legal. Pessoal, querem se apresentar, falar um pouco só quem vocês são e o background de vocês, da onde que vocês vêm aí de carreira? Claro. Bom, posso começar. Prazer, pessoal, sou o Gabriel. Eu estou no ecossistema de cripto desde 2017. Comecei desenvolvendo smart contracts, trabalhei no time de digital assets do BTG, trabalhei para algumas DAOs também. E depois que eu fundei a Apollo, que é um dev studio focado em, infraestrutura de Web3, onde eu liderei a entrega de, dezenas de projetos on-chain, focados principalmente em infra de DeFi, smart contracts e também RWA. E, hoje estou focado na Cambi, né, que nasceu com esse objetivo de conectar o capital cripto e internacional com esses yields reais da América Latina. É basicamente isso. Show de bola. Cauê, quer se apresentar aí? Irado. Eu sou o Cauê, trabalhei com o Tom junto na Apollo. A gente já trabalha junto já faz quase 5 anos aí, e sempre em cripto, sempre fully on-chain. Como o Tom disse, a gente teve esse Dev Studio, que durante um bom tempo foi bem chave ali no ecossistema de Floripa. Foi assim que a gente conheceu o Gui, inclusive, né, ali no Hub Web3. Antes disso, eu trabalhei já na Solana Foundation e na MakerDAO. Principalmente na parte de tech, principalmente, né, mas no espectro tanto de DevRel até engineering mais direto mesmo. E assim como o Tom, agora que a gente passou essa fase ali da Pollen, a gente teve a ideia da Cambi e juntou muito bem ali com o timing, com a oportunidade que a Base estava fazendo. E é isso, agora a gente está focado aí 100% em crescer o protocolo. Legal. Então, expliquem para a gente, de uma forma bem simples, o que é a Cambi. Quer falar, Tom? Eu falo. Faz as honras aí, daí eu vou complementando. Beleza. Então, a Cambi é um protocolo de CDP, que é similar ao MakerDAO, e o que isso significa basicamente é que você deposita colaterais e consegue mintar ativos sintéticos em cima disso, tomando uma dívida em cima deles. E o grande diferencial nosso é justamente conectar com oportunidades de investimentos e produtos estruturados de investimento aqui dentro do mundo real brasileiro e também já tokenizados também para fazer esse yield vir de RWA, né? Ou seja, de investimentos do mundo real e de setores do mercado do Brasil que dão um yield que batem o mercado lá fora. E com a tecnologia blockchain a gente só está democratizando isso e trazendo mais acessibilidade para esse yield, para esse capital que tem aqui dentro do Brasil. Exatamente. Uma Legal. coisa que dá de comentar, tá em cima disso também é um pouco de trazer essa visão, de quebrar esse estigma de, principalmente que a América Latina é só basicamente inflação e volatilidade, né? Também, é um dos motivos, é um dos mercados com ativo de crédito mais rentável do mundo, com ótimos colaterais e também, décadas de histórico institucional, né? Então, a gente Muito entra mais bom. como esse facilitador de trazer esse capital para o Brasil e potencialmente para toda a América Latina e, ao mesmo tempo, entregar valor para o latino-americano também. Perfeito, eu acho que tem muita oportunidade para vocês crescerem aqui, tanto trazendo dinheiro de fora quanto para resolver a dor de quem está aqui no Brasil, também com stablecoin descentralizada de real. E queria entender se foi mais ou menos por esse caminho ou como que surgiu a ideia da Cambi. Então, a É, gente trabalhava em outro projeto que era de CDP também, só que com uma ideia totalmente diferente, uma pegada bem diferente da Cambi em si. Não tinha toda essa conexão com o mundo real, esse foco no mercado emergente aqui da América Latina e tudo mais. Era mais um fork da Mirror Protocol, que
basicamente era só um CDP de fazer ativo sintético do mundo real, mas usando oracles e sem nenhuma relação com yield, né? E com isso a gente foi selecionado ali pelo Base Batches. E nessa oportunidade a gente viu que, pô, dava pra gente aumentar muito mais o nosso mercado endereçável com o produto e também fazer mais jus às nossas raízes de Latam, né? Que, querendo ou não, esse contato que a gente tem aqui no ecossistema, a gente sabia dessa oportunidade e dessa maturidade do mercado aqui, principalmente a RWA, né? O Brasil já é número 6 no mundo, já está na frente da Alemanha, do Japão, da Emirados Árabes. Então, querendo ou não, a gente fez essa pivotada para utilizar melhor a oportunidade que o mercado está dando agora e também ser um produto que tem um diferencial maior e muito mais atratividade para os dois lados, né? Tanto para o investidor lá fora quanto para o latino-americano aqui que está querendo se proteger com a inflação e tudo mais. Bom, Legal. é exatamente isso. Tá comentando um pouco mais, talvez se aprofundando em alguns tópicos, eu acho que esse pivô mesmo, né, virada de chave, aconteceu bastante durante o período que a gente estava no Network School, né, que a gente conversou com bastante builder e também investidor, e que, bom, apesar daquela nossa ideia anterior do Leprechaun ser algo solidamente técnico, né, ainda faltava um bom fit mais claro de mercado, e a Kambi acabou sendo bem o resultado, né, desse pivô em busca de um produto mais escalável e também com um problema muito mais real e uma proposta de valor, bom, bem mais clara, né, tanto que o Cauê falou para o usuário institucional, criptonativo e também para o latino-americano que só quer preservar seu patrimônio, né? Perfeito. A maior virada de chave disso foi inclusive o próprio Balad, que a gente encontrou lá no Forest City. Ele deu uns toques, fez umas perguntas bem secas e cruas, mas que, pô, acertaram o lugar certo que é pra gente questionar e ver o que parava em pé do produto mesmo, né? Além, óbvio, da mentoria ali da Odisseia, do Kush e também a ajuda do... Às vezes as perguntas simples, elas endereçam pontos muito importantes, né, dos fundamentos de um produto. E para quem não sabe, compartilhar um pouco aqui. Bom, Network School foi um programa que quem passou no Base Batches, na verdade é o seguinte, quem passou no Base Batches foi selecionado para o Incubase, que foi um programa de aceleração relativamente curto, acho que durou mais ou menos um mês, certo? Onde vocês foram mentorados tanto por mim, dependendo da região, cada country lead mentorou os principais projetos, mas também no caso da região da América Latina, a Odisseia, o Kush ajudou vocês. Acho que foi um mentor que fez muito sentido. Até no início a gente trocou o mentor de vocês, porque o que vocês mais precisavam de ajuda não era a parte técnica. Por mais que vocês eram o projeto mais técnico, vocês precisavam de ajuda justamente com esse tipo de pergunta de produto, pergunta de market fit, pergunta de mercado. Então eu gostei muito de ver a evolução de vocês ao longo do processo. E para quem não sabe, o Network School e o Balaji é um antigo CTO da Coinbase. Ele fundou a Network School, que é basicamente um projeto focado exatamente nisso que eles passaram. Então, eles passaram lá 2 semanas, acho que foi, né, na Malásia, com eles, imersos com outros builders que foram selecionados. Só os projetos top 1 de cada categoria, de cada continente, foram selecionados para ir para lá. Então, a Kambi mandou muito bem, parabéns. Obrigado. E foi muito legal ver a evolução de vocês ao longo desse processo. Então, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta sanduíche aqui. Primeiro de tudo, como é que vocês ficaram sabendo do Base Batches? E também, quanto tempo levou para desenvolver o MVP do Hackathon e em quantos na equipe? Uma coisa que a gente vem discutindo bastante nos últimos conteúdos e também nas calls com o DevRels ali do ecossistema, é sobre como mudou a forma como as pessoas estão construindo produtos, principalmente usando AI e usando o suporte da comunidade. Queria saber se isso fez parte do processo de vocês ou não. Então, como vocês ficaram sabendo do Base Batches e como é que foi o início da construção da MVP? Quanto tempo levou? Bom, quer falar? Eu começo. Bom, posso começar dessa vez. A gente, acho que ficou sabendo pelo perfil da Base do Brasil no Twitter. Com isso, a gente se conectou com outras pessoas da Base que estavam tocando, né, o perfil na época. A gente participou de um evento presencial em São Paulo, na Announce House. Mais de apresentação, né, do Hackathon, mostrando os guidelines e o que era esperado. E depois disso a gente começou a buildar.
E eu acho que nessa hora a gente já tinha mais ou menos uma ideia do Leprechaun, né? Já estava inteirando sobre isso, já tinha equipe formada. Então, a partir desse momento, a gente já começou a construir o MVP focado para o Hackathon, né? E Exato. aí, é, entrando na segunda pergunta também, que mais sobre como que foi no desenvolvimento do Hackathon e dessa parte do MVP, né? Acabaram que foram dois MVPs, na realidade. O primeiro foi pro Hackathon, né? Pro Base Batches, que foi focado Vocês pivotaram no meio do caminho, né? do MVP do Leprechaun, que foi mais ou menos uma semana, né? Com uma equipe de 4 pessoas, 4, 5. A gente dividiu bem o trabalho, enquanto que tinha 2 membros mais focados no desenvolvimento do front-end. Eu e o Cauê, a gente acabou mais focado na estruturação do protocolo, né, nos smart contracts, e também na parte mais da narrativa e do pitch. E depois que a gente focou, que a gente acabou pivotando, né, e a gente decidiu criar a Cambi, a gente ficou mais só eu e o Cauê no projeto, né. E aí, durante esse período, principalmente durante as 2 semanas lá no Network School, na Malásia, foram mais uma semana e meia de trabalho que a gente precisou para desenvolver grande parte do core da Cambi, né? E tirar isso do papel, focado mais também na arquitetura dos smart contracts, dos vaults, da parte de rebasing, e nessa integração de RWA com a estrutura de yield, né? Mais da integração de Oracle. Então, Legal. desde então, a gente vem desenvolvendo, né? Essa parte de muito mais alinhada e ouvindo os feedbacks do mercado. Bem, só Show. complementando ali aquela parte de AI, pô, sem AI não dava para codar o tanto que a gente codou, porque querendo ou não, mais da metade dessa uma semana e meia ali que o Tom falou, foi muito mais focado em achar o produto, achar a persona, achar as dores que a gente está resolvendo, e isso era, pô, constrói a casinha e destrói ela todo dia, né? Quando a gente conseguiu ficar firme na nossa proposta de valor e ter uma visão mais clara do que seria esse MVP2, aí a gente focou bastante. O Tom, inclusive, teve que voltar para o Brasil e no meio do caminho ele já estava no avião ali também codando. Então, basicamente, o que a gente reutilizou desse primeiro projeto, do começo do Hackathon, foi só o front-end, que estava open source, a gente forcou, fez rebranding, mas de tudo o resto a gente fez lá na Malásia. Então, isso inclui reestruturação do contrato, reestruturação do Oracle, qualquer infraestrutura de indexar isso aí também, a estrutura de backtesting e simulação matemática para engine de colateral, o que mais? Um bot também que faz a verificação e monitoramento disso tudo, entre outras coisas. Então, os últimos 3 dias foram bem intensos, inclusive eu tava, tipo, codando e fazendo pitch ao mesmo tempo, muitas vezes. Então foi intenso, mas a atmosfera do Network School é bem justamente para isso, né? Você não se preocupa com nada além de buildar. Então foi Muito massa. intenso, mas não foi desconfortável. Muito legal. Cara, isso é uma coisa muito massa que eu tô vendo como não só a gente aqui no Brasil, mas vários outros country leads e principalmente a equipe de DevRel da Base está incentivando o uso de AI para conseguir desenvolver as coisas mais rápido, testar mais rápido, falhar mais rápido, que é muito normal nesse processo. E eu não sei se vocês viram, mas até mesmo na documentação pública da Base tem guias de como codar com AI, fazendo tipo apps na Base, com toda a parte de Solidity, qual ferramenta AI usar, como fazer um bom prompt, tudo. Como te ajudar a codar mais rápido, porque isso faz muita diferença. Então, legal que vocês também utilizaram isso no projeto de vocês. E a próxima pergunta que eu tenho... A Base, só adicionando, a Base tomou a frente já faz um bom tempo disso aí, né? Se você for ver no começo desse ano, já tinha repositório da Base com guideline de codar com AI. Então, para padronizar o tipo de interação que está fazendo com a blockchain e tudo mais, eu acho que, pô, nem é questão diferencial mais já, né? Sobrevivência, e que bom que a Base tomou a frente nisso aí. Exato. Quem não está fazendo isso está ficando para trás. Exatamente. Então, mas também não é tão simples assim, né? Eu acho que é sempre bom dar o disclaimer, que todo mundo fala de como é fácil codar com AI, como dá para fazer tudo com AI, e não é bem assim, tu tem que saber o que tu está fazendo. Principalmente saber fazer um bom prompt. Então, o bom disso é que você consegue ser mais rápido, você consegue errar mais rápido, e você também consegue fazer coisas que você não domina utilizando AI. Mas se você não sabe orientar
né, o algoritmo para fazer o que você precisa, você vai ter muito retrabalho. Então, uma das coisas que eu gosto desse guia é o guia do prompt, que é quase como se fosse um PRD de produto, né? Pô, qual é o resultado que você quer com isso? Como que você quer que isso aconteça? Quais são os elementos desse sistema? Especificar tudo dessa forma ajuda muito a fazer isso dar certo. Então, cara, minha próxima pergunta agora, continuando, para a gente também não demorar tanto no vídeo, é quais são os planos para o futuro da Cambi, tanto curto prazo quanto longo prazo? O que vocês estão pensando em fazer agora na sequência do Hackathon e qual é a estimativa a longo prazo e estratégia? Quer que eu comece? Pode falar, posso falar também, Tá você que bom. sabe. Bom, eu começo com curto prazo, daí você complementa o curto prazo, daí a gente entra no longo prazo. Justo. Bom, começando, eu acho que daria de separar até em 3 frentes, eu diria. A primeira seria crescer o TVL, né? Tanto com a stablecoin de BRL quanto o de USD, validando esse nosso modelo de yield com usuários brasileiros, principalmente, e também nativos de cripto. O segundo seria fechar mais parceria de distribuição, com principalmente apps que hoje já possuem uma base de usuários sólida, assim, principalmente como wallets, que a gente conseguiria integrar, né, esse nossa engine de yield com os produtos que a gente já tem. E acho que o terceiro seria mais na parte de desenvolvimento do produto, principalmente na tech, que seria avançar com a auditoria, levantar o seed e, bom, ativar principalmente os primeiros vaults institucionais, né, trazendo dinheiro de institucionais também pro protocolo. Eu diria Legal. mais ou menos esses 3 pontos. Uma coisa antes de o Cauê complementar aí, que eu acho que é bem válido comentar, tu falou de wallet. Ontem teve o evento oficial de lançamento do Base App, né, que é a nova Coinbase Wallet. A Coinbase Wallet virou Base App, ficou muito massa. Vocês já usaram, vocês já viram, mas a nova versão agora é aberta ao público, entre aspas, porque você ainda precisa de um link de convite para poder acessar, mas agora a gente está fazendo o rollout ali para centenas de milhares de usuários que já estão em waitlist. Cara, ficou muito bom, super app incrível, ajuda muito para distribuição e eu tenho certeza que vai ajudar vocês nesse momento de tração. Mas, Cauê, por favor, pode complementar aí também, visão de longo prazo. Com certeza. Pô, acho que o Tom já deu um overview bem legal do que a gente está buscando agora. Acho que a única coisa que dá para incrementar ali é uma das dicas que você deu pra gente, inclusive, Guizão, que é a gente não vai fazer um pacote aqui do protocolo, auditar ele e depois lançar. A gente vai, no momento que a gente tem um segmento ali da Codebase, com todos os fail-safes possíveis ali, né, com todo, emergency shutdown, um monte de função que dá pra gente assegurar, a gente vai fazendo o rollout gradual de cada perninha, assim, do protocolo, e com isso a gente já vai conseguindo, construindo um GTM e toda uma base de usuário e comunidade que, se a gente fosse esperar para lançar de uma vez uma bomba só, não seria a mesma coisa. E tá no plano, sim, integrar o Base App, com certeza, né? Inclusive, isso aí é um rebrand inteligente aí da Base. Acho que facilita muitas coisas, né? Ter um entry point inicial ali e focar no... Cara, é a única chain que tem um app da chain. Então, muito legal. Tem muita coisa por vir ainda, eu não posso compartilhar, mas vai ser melhor ainda. Os builders que estiverem utilizando o Base App como distribuição vão conseguir ter muito insight do que eles estão construindo lá dentro. Então, acho que uma outra pergunta que eu tenho, que na verdade acho que até o Tom tocou um pouco nesse assunto antes, mas não entrou em detalhe, quem é o cliente ideal de vocês? Quem é o usuário que gostaria de usar a Cambi? Beleza, posso começar respondendo essa? Basicamente, a gente oferece 3 tipos de colaterais diferentes, né? Um real sintético, real brasileiro, um dólar sintético e um Bitcoin sintético também. E cada um desses vai ter o yield vindo de um lugar diferente. Essa engine de yield que eu e o Tom mencionamos é como que faz o rebalanceamento de todos esses yields, ou seja, se tem um overflow, tem um rendimento muito bom no real, a gente vai estar sempre direcionando o yield para Bitcoin. Então, para o usuário mais surface level possível,
o nosso real sintético ele serve para basicamente qualquer brasileiro que não só quer holdar esse real, mas gastar ele no dia a dia. É uma maneira que você consegue ter um dinheiro líquido, mas que ainda está tendo aquele yield de 13 a 22% ali do mercado brasileiro, que a gente consegue desde renda fixa até recebíveis e crédito em geral. Outra coisa que também é muito relevante para todos os brasileiros ou todos os latinos é mintar esse dólar sintético que a gente oferece. Então você consegue ter uma exposição ou dupla ou mista, né, entre cripto e dólar, ou só ficar exposto em dólar mesmo e mintar esse real para gastar ele e tudo mais. Mas basicamente esse é um jeito fácil e de alto rendimento de um cidadão latino-americano se dolarizar. E o Bitcoin seria uma solução bem mais institucional, né? Que é basicamente o que a gente está fazendo, só trazendo a oportunidade de rendimento em Bitcoin institucional e fracionalizando e democratizando ela para fazer esses rounds da gente levantar privado. Né? Então essas são as 3 maiores personas olhando pelo ponto de vista do local aqui, do latino, né, do cidadão local. Mas do ponto de vista global também faz sentido. Bem, qualquer pessoa que está usando essas yield-bearing stablecoins, a gente é um competidor basicamente que está oferecendo um yield maior e não necessariamente um risco tão maior, né? Porque a gente, como o Tom falou, a gente está se baseando nesses produtos que já são estruturados aqui no Brasil já faz décadas, já tem modelo de análise de crédito para isso, de análise de risco. Então, é realmente trazer toda essa parte, a melhor parte do TradFi que a gente consegue para on-chain e tentar manter isso CryptoNative o máximo possível para ser acessível não só na América Latina, né, mas no mundo. Muito legal. E acho que é válido a gente adicionar aqui um pequeno corte sobre, para quem não conhece, né, qual que é a diferença de holdar a stablecoin da Kambi contra, por exemplo, as outras stablecoins de real que já existem, por exemplo, BRZ, BRLA, BRL1, e também a versão de dólar. Explicar basicamente a diferença do modelo centralizado ali, né, e de CDP. Pode dar, Liton? Dá-lhe. Tá. Então, o grande diferencial de rodar o nosso dólar contra um SDC, um SDT, é que ele tem a função de rebasing automático, ou seja, o supply dele é controlado ali para que o preço sempre reflita todo o capital, todo o yield que está sendo gerado, e basicamente é renda passiva direto na sua wallet, né? Você não precisa apertar em nenhum botão de fazer o rebalancing, fazer o claim de alguns tokens, né, para você conseguir usar. Então, esse é o grande diferencial. Isso é o diferencial do que seria também o nosso real sintético comparado com o da Transfer, o BRZ, por exemplo, ou BRLA, ou qualquer outra stable do mercado mais centralizada também. E isso é outra coisa, né? Tipo, por ser um protocolo descentralizado, apesar da gente ter que focar muito em compliance e ter um certo controle para a DAO, para ter segurança para os usuários, apesar disso, a gente é muito mais permissionless do que qualquer outra stable que você vai ver no mercado, né? É só comparável com a DAI, por exemplo, né? A DAI da MakerDAO ou Sky Ecosystem é meio que o nossa maior inspiração, né? E a maior validação que tem nesse segmento do mercado. Então, é o mesmo nível de centralização e abertura que tem na MakerDAO, só que com yields muito maiores e meio que já embutindo toda essa parte de yield real do mundo real do Brasil para o mundo. Legal. Então, Uma coisa que até que eu acho que Pode vale a falar, pena Tom, pode comentar também que estende a isso, né, o perfil de risco propriamente dito dessas stablecoins. Acaba não sendo da mesma coisa do que a maioria das tradicionais, que grande parte acabam sendo só usando o Treasury para investimento em, por exemplo, bonds americanos, né, que acaba sendo muito mais seguro, mas também gera um yield bem menor, né? A gente está trazendo essa exposição a mercados emergentes, começando pela América Latina, principalmente no Brasil, né? E, bom, pensando futuramente em investir de expandir para esses outros mercados, mas o perfil de risco é uma coisa bem diferente que vale a pena ser mencionada, né? Nem tudo é só flores, a gente não consegue basicamente prometer um yield
tão mais alto que o mercado e sem aumentar esse perfil de risco, né? Perfeito. Muito bom. Então, agora, partindo para as últimas perguntas, é mais entender como que a comunidade da Base Brasil pode ajudar vocês. Cara, legal. Acho que não só no sentido de trazer usuário, trazer exposição, trazer membro da comunidade, mas a gente tá bem claro aqui que a Cambi é um protocolo bem segmentado, a gente quer focar no protocolo em si, toda essa parte de back-end, de on-chain e todo o back-office para fazer esse mundo real funcionar. Então, qualquer outro builder que consiga integrar os nossos produtos de yield, consiga, sei lá, oferecer no front-end deles alguma coisa ali que, pô, vai trazer usuário, vai trazer valor para o usuário dele também e para a gente, eu acho que esse é o maior valor aí da comunidade Base Brasil. E a gente, pô, tá disposto aí para conversar quem tiver interesse também, integrar ou ajudar na ideação de projetos novos aí. Então, e servir de case também, pô. É uma grande honra, pô, carregar a bandeira do Brasil, ainda mais com um protocolo como esse, que faz jus ao Brasil, né? Então, é isso aí. Até complementando a isso, o que eu tinha comentado no começo da apresentação, ali na introdução, e espalhando meio que essa visão de que América Latina e países emergentes não é só inflação e volatilidade. De novo, o Brasil tem ótimos produtos de crédito com ótimos colaterais, muito melhor do que de muitos países e com um retorno bem acima do mercado, né? Então, é basicamente isso, espalhar essa visão de que a Latinoamérica não é só inflação. Perfeito. Então, acho que eu vou até já fazer uma conexão com a próxima pergunta. Como vocês acham que o Brasil pode agregar tanto para a Base quanto para o ecossistema cripto global em geral, assim? Cara, a gente que é brasileiro, é difícil de transmitir para os gringos o quão forte é o ecossistema aqui, o quão vibrante ele é, porque a gente teve certo um período aí meio Idade das Trevas, aí bem no comecinho, né? Sabe como é o Brasil, cheio de pirâmide aqui, escâmera ali. Mas com o tempo, pô, a gente As tem coisas mudaram. felizmente, né? A gente tem um dos mercados de builder mais requisitados do mercado, de longe, né? Seja EVM, seja qualquer outro paradigma aí de chain. E, pô, não só isso, a gente tem um mercado enorme e adereçável, né? Que, pô, tanto de pessoa que já tem onboarding, já tem um pezinho em cripto, já tem a noção de de como funciona a Pix, né? O que é uma chave pública, uma chave privada. E é um mercado gigante, tanto em termos financeiros quanto em termos absolutos, né? Numéricos das pessoas em si. Então, para a Base, acho que pô, o Brasil faz muito, muito sentido. Se der certo aqui também, fica muito mais fácil de replicar as coisas para o resto da Latinoamérica. E do contrário, pô, a gente, pô, o Brasil tem, como o Tom falou, tem todo esse mercado que ainda ele é subatendido internamente do Brasil e tem todo esse capital externo que pode vir para ser melhor utilizado nisso. E, bem, não só isso, a gente tinha uma clareza regulatória muito boa. Infelizmente, esse último ano foi um pouco estranho para cripto no Brasil, mas a gente estava sendo um dos pontas frentes aí disso do mundo. Então, para um landscape assim, tanto do builder ao institucional, o Brasil ainda é um player muito interessante. E para a Base em si, que está traz, querendo ou não, né, o nome da Coinbase, todos esses reconhecimentos, anos de mercado, e já tem um dos ecossistemas maiores em questão de transação e builder, pô, faz bastante sentido essa conexão. Muito massa. Então, quer contribuir mais alguma coisa em relação a essa pergunta? Eu acho que o Cauê foi, bom, falou basicamente tudo, né? Foi uma ótima resposta. Perfeito. Então, acho que a última coisa que eu queria perguntar para vocês é de quem está assistindo aqui, que quis saber um pouco mais do que vocês estão fazendo, conhecer vocês, e é brasileiro e quer se envolver com a Cambi, quer ajudar vocês com o protocolo, quer saber mais, quer estudar sobre o que vocês estão fazendo. Onde eles devem acessar, como eles entram em contato com vocês, quais são os canais da Cambi para que essas pessoas interessadas consigam entrar em contato. Perfeito. O nosso site é usecambi, USE de usar mesmo, CAMBI. E todos os nossos socials também, a mesma coisa. Então, cambi.com ou @usecambi
usecambi.com ou @usecambi em todas as social media. E para ser parte da comunidade, entra no nosso grupo do Telegram. Tanto eu quanto o Tom, a gente é doxado, né, obviamente. Então vocês podem falar com a gente publicamente no Twitter, no X, né, no Telegram e tudo mais. E fiquem ligados, porque a gente está acelerado aí para lançar uma primeira versão rápido, e a gente não vai ter tanta liquidez disponível assim também. Então, se você tem interesse aí em receber grana passiva e se dolarizar ao mesmo tempo, fica de olho. Muito legal. E vocês estão buscando algum contribuidor específico, mesmo independente do tipo de oportunidade? Não sei se vocês já estão contratando, como foi algo que começou a acontecer muito recentemente, mas vocês estão precisando de algum tipo de ajuda? Caso tenha algum contribuidor do ecossistema da Base Brasil que queira ajudar, seja na parte de comunidade, na parte de desenvolvimento, na parte de marketing, estratégia, vocês estão buscando algum perfil? Nossa, ótima pergunta. Por enquanto, o projeto ainda é só eu e o Tom, então com certeza a gente precisa de ajuda em várias áreas, principalmente essas iniciais que você falou, seja community, marketing. Se você é um micro-influencer também e achou legal o produto, é um produto brasileiro de DeFi, isso é raro de se ver, né, que faz sentido também. Então, a gente está feliz em trabalhar com micro-influencer ou influencer mesmo, KOL, para fazer essa distribuição. Mas se você é dev aí, já tem experiência comprovada em Solidity, em Layer 2, ou só integração de front também, por favor, manda uma mensagem aí para... Pode ser o nosso perfil oficial ali mesmo do X, e a gente está aberto a contratar, expandir a equipe, porque vai ser necessário mesmo. Por enquanto tá a gente só dando murro em ponta de faca aí, mas eventualmente a gente tem que escalar a equipe sim. Obrigado pelo toque. Massa demais. E para você que está ouvindo aí e não tem certeza como pode contribuir, como fazer, ou se você está pronto, não se preocupa. Entre em contato com eles. A melhor forma de você crescer no ecossistema é você se envolvendo com projetos legítimos, como o da Cambi. Então, se você tem vontade de contribuir, mesmo que você não esteja pronto ou ache que você não está pronto, interaja. Interaja porque você conseguindo distribuir o que a Cambi está fazendo, você se envolvendo, você com certeza tem formas que você pode ajudar eles e eles estão precisando. Então, se você tem interesse, entre no Telegram da Cambi, pode entrar no Telegram da Base de Brasil também. A gente vai continuar fazendo esse tipo de conexões entre builders do ecossistema que estão procurando oportunidades e projetos legítimos. E é isso, em breve a gente volta com mais projetos, mais conteúdo, passando para vocês a densidade de talento que tem aqui no Brasil e as oportunidades que existem, tanto de projetos quanto com mais informações sobre o que a Base está trazendo para o Brasil. Então, Cauê, Tom, muito obrigado aí por terem participado da entrevista, parabéns pelo projeto, muito sucesso e tenho certeza que a gente da Base vai conseguir ajudar vocês muito mais ainda para que agora esse projeto de hackathon vire uma empresa sólida e consiga tração. E eu acho que um pedido para esses espectadores aí que se interessaram não só pense em investir, mas teste o produto, traga feedback, compartilhe publicamente. Eu acho que um tópico que se fala muito pouco é construir em público. Eu, quando era founder, eu tinha um certo medo de compartilhar meus erros, minhas falhas também. E eu acho que isso é um dos piores erros que a gente pode fazer. Testem em público, compartilhem feedback, interajam para que as pessoas sejam parte disso. Então, se você tem interesse de testar o produto da Cambi, acessa lá, testa, compartilha feedback, compartilha o que é bom, compartilha o que é ruim, porque eu tenho certeza que o Cauê e o Tom são o tipo de builder que vão escutar vocês, vão implementar e vão fazer isso se tornar um produto ainda melhor, que vocês fizeram parte disso. Então, valeu pessoal, valeu Cauê, valeu Tom e muito sucesso. Valeu demais, Gui, valeu pelo espaço aí, toda a ajuda, a gente não estaria aqui sem a sua ajuda, sem a ajuda da Base, então, estamos felizes para ver onde isso vai dar, com certeza a gente vai dar o nosso máximo para crescer, e obrigado, cara, obrigado por todos os ouvintes aí, se você tem interesse, não hesite em falar com a gente, e espero que a gente nos encontre aí pelos meetups pelo Brasil, isso é outro capítulo legal aí da sua atuação aqui, né, Gui? Mas Com é isso. certeza, tem muita coisa por vir. Yes. Valeu, galera. Falou. Perfeito, valeu, galera.